Amados, a paz do Senhor Jesus, hoje estamos com a nossa primeira aula de Atos dos Apóstolos. É muito importante nessa caminhada teológica a qual nós estamos galgando, conhecer livro por livro. A outra aula nós falamos sobre hermenêutica, agora vamos estar falando sobre Atos dos Apóstolos, para que vocês possam até mesmo aprender, já com base hermenêutica, você vai agora entender um pouco de Atos dos Apóstolos. Nós vamos tomar como base de hoje o tema aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 20 e versículo de número 19, 20, 21 até o 22, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disseram-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Haja vista que o texto ao qual nós tomamos como base aqui fala acerca da ressurreição de Jesus. Jesus ainda não tinha sido assunto aos céus, e agora o Senhor tem aí já vocacionado os discípulos, já tinha falado aí do sacrifício vicário, da sua morte, já tinha falado de tudo, e tudo quanto ele falara já estava acontecendo. Agora o Senhor já estava comissionando eles a fazer algo sobrenatural, a começar agora a fazer a sua própria história. E assim começa os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, nada mais nada menos, é registrado pelo Dr. Lucas, a qual aí escrevera com maior cuidado, tá? E também em alguns Atos Apóstolos também vai ter ali a fala de Paulo. Vocês vão estar apresentando aí no decorrer do estudo, vocês vão estar vendo a questão aí da fala de Paulo, Lucas falando e etc, tá ok? Mas nisso nós vamos estar começando a nossa apostila na página de número 3, porque a página de número 1 é a apresentação da capa da apostila, a página de número 2 é o sumário, certo? E a página de número 3 a introdução. Tá? Nesta apostila, nesse estudo, nós vamos estar falando sobre ascensão, descida e expansão, tá? São os três temas a qual nós vamos estar abordando em toda a apostila, tá ok, pessoal? Vamos lá. Introdução. Título do livro. O título do livro de Atos dos Apóstolos, tal como conhecido, não fazia parte do livro original, mas sim foi lhe dado depois, no ano 200 da era cristã, o Evangelho de Lucas, ou o Evangelho segundo escreveu Lucas, de Lucas, e os Atos são 2 volumes de uma só obra. Isso fica claro comparado com Lucas 1, capítulo 1, versículo de 1 ao 4, e com Atos 1, de 1 ao 4 também, quando Lucas faz menção aí dos cuidados da história, dos apanhados históricos para quem é. Então Lucas e Atos dos Apóstolos era uma única biografia, um único livro, tá ok? Mas depois de 200 anos da era cristã, houve uma separação, ou aí veio aí discernir o que era só evangelho, o que era o Ato dos Apóstolos, o que os apóstolos, os feitos que os apóstolos tinham aí realizados na era apostólica, tá? Vamos lá. Segundo, tema do livro. O livro dos Atos dos Apóstolos contém a história dos estabelecimentos e desenvolvimento da igreja cristã e da proclamação do evangelho ao mundo, então conhecido na época, em Atos capítulo 1 ao 8, quando o Senhor começa a falar para sermos testemunha. 3. Palavras-chave de Atos: ascensão, descida e expansão. São 3 palavras-chave de Atos dos Apóstolos. São ascensão, que é quando o Senhor Jesus é assunto ao céu, descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. 4. Escritor do livro. Pistas para descobrir o escritor. Considerando a dedicatória do livro a Teófilo,
certo? Em Atos capítulo 1, versículo 1, comparemos com Lucas 1:3, a referência a um tratado anterior. O seu estilo e o fato do autor ter sido companheiro de Paulo, o que fica muito claro por estar em certas partes do livro escritas na primeira pessoa, no plural, nós, e ter apanhado Paulo a Roma em Atos capítulo de número 27:1, e comparemos também com Colossenses 4:14. Tá? Chegamos à conclusão que o livro de Atos foi escrito por Lucas. A impressão que se dá é que ele teria usado o diário de viagem como fonte de material. Por que falamos isso? Porque Lucas sempre esteve nas viagens juntamente com Paulo, e nisso muitas coisas ele ia anotando. É por isso que temos aí a impressão aí de que ele utilizou o seu diário de viagem como um escriba, tá ok, pessoal? Então, dentro desse contexto e nesse inteirinho de todo o apanhado aí de escrito histórico e biblicamente falando, nós chegamos à conclusão que o livro, por ser oferecido a Teófilo, tanto o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, também quanto o livro de Atos, por ser dedicado à mesma pessoa com as mesmas palavras, tiramos a conclusão que o autor ou o escritor do livro, quem era nada mais nada menos que o doutor Lucas, tá ok? O médico Lucas, o médico muito amado, como chama também, fala Paulo, tá? O companheiro. Vamos lá, a letra B. Quem foi Lucas? Pouco se sabe dele. Seu nome é mencionado só 3 vezes no Novo Testamento. Paulo chama-o de médico amado, o único escritor da Bíblia que não era judeu. A tradição e os estudiosos dizem que Lucas era um homem de cultura e erudição científica, versado nos clássicos hebraicos e gregos. É possível que tivesse estudado medicina na Universidade de Atenas, tá? Então Lucas era, assim como Paulo, um grande estudioso, não só da Bíblia Sagrada, mas também na área da ciência da medicina. Então poucas coisas se sabe dele. Ele converteu aí nas viagens missionárias de Paulo, e ele agora passa a ter, certo, um chamado especial da parte de Cristo, para ser não só um ganhador de alma, um companheiro de prisão de Paulo, aquele que estava dando assistência toda, mas também um grande evangelista, tá ok? Vamos lá. Relação de Lucas com Paulo. Ficou em Filipos até a volta de Paulo 6 ou 7 anos depois. Em Atos 16, versículo 40, dirigiu-se quando tornou-se a juntar a ele. Navegamos e com ele ficou possivelmente até a morte de Paulo em Roma. Muitos escritores rezam que Lucas foi aquele que deu a assistência a Paulo até o dia da sua morte, tá? Vamos lá um pouquinho para que nós venhamos entender. Para quem Atos foi escrito? Foi escrito particularmente a Teófilo, um nobre cristão, mas de um modo geral a toda a igreja, tá? É necessário, você que está fazendo teologia, saber discriminar qual tempo, para qual povo foi, em que linguagem está sendo usada, se é uma linguagem figurada ou se é uma linguagem literária, tá? Porque muitas pessoas fazem confusão, que querem trazer coisas da época, do povo da época, para os dias atuais. Temos que ter muito cuidado. Paulo começa falando certa feita para a igreja de Corinto, ali no capítulo de número 11 em especial, quando que ele vai falando acerca de alguns problemas que acontecem na igreja de Corinto, o filho dormindo com a mulher do pai, certo? Muitos pecados, muito que estava ali de modo afeminado e etc. Você vai trazer isso para os seus dias atuais? Aquele problema que estava na igreja de Corinto para a igreja de hoje? Então tudo isso tem que prestar atenção, tá? E este livro em especial, então foi escrito a Teófilo, porque ele queria saber de fato o que tinha acontecido ao profeta. Qual era o profeta? O profeta messiânico, o profeta Jesus, tá? O Cristo. Ele queria saber o que o profeta, falado por Moisés, falado por Abraão, falado por todos, tá? Queria saber quem era ele, como foi que morreu, que revolução foi essa e perseguição que houve ao povo de Deus, aos apóstolos. E nisso ele pede
a Lucas para fazer uma minuciosa, certo, pesquisa e estudos e trazer a ele, mas enfim, não ficou retida só nas mãos de Teófilo a carta, ou quem sabe o livro de Atos, mas chegou até nós, e muito tem sido enriquecedor para os nossos dias, de maneira assim sobrenatural, tá pessoal? Vamos lá. O propósito informativo do livro, vamos de Atos Apóstolos, evangelístico. Lucas queria informar ao excelentíssimo Teófilo sobre como o evangelho se propagou desde Jerusalém a Roma. Teófilo já havia recebido alguma informação a respeito da fé cristã e foi para lhe fornecer uma explicação mais precisa de sua fidedignidade que Lucas, em primeiro lugar, escreveu a história inicial do cristianismo, começando do nascimento de João Batista e de Jesus. É muito importante saber aí da maneira evangelística, a finalidade evangelística deste livro. Por quê? Quando nós pegamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e versículo de número 26, está escrito assim: tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando esse livro, essa maneira explosiva de pregar o evangelho chega aos ouvidos de Teófilo, muitos outros que tinham sido dispersos ali por causa da perseguição que houve dos apóstolos, já estava propagando. O que Lucas estava trazendo a Teófilo era uma partícula do que havia ainda de acontecer muito mais, está entendendo? Então o Atos dos Apóstolos tem o objetivo também de evangelização, tirar a igreja das quatro paredes, das quatro colunas rachadas, para prosseguir. O cristão que lê Atos dos Apóstolos afinco, ele jamais é o mesmo. Por quê? Porque ele precisa estar ciente que o Cristo padeceu e aqueles discípulos também padeceram, para que ele venha trazer uma palavra de conhecimento. Eu falo Atos dos Apóstolos, consigo ver Atos dos Apóstolos como um livro missionário. Exatamente. Atos dos Apóstolos é para mim um livro missionário, um livro de edificação e expansão, de exemplo e fórmula para qualquer igreja crescer. É só ler Atos dos Apóstolos, tá ok, pessoal? Vamos mais um pouquinho aqui. Propósito apologético. O livro mostra principalmente como o evangelho se estendeu aos judeus, aos gentios. O Antigo Testamento é a história das relações de Deus desde os tempos antigos com a nação judaica, que tinha a função de abençoar as outras nações. É no livro de Atos que a família de Deus deixa de ser uma questão nacional e passa a ter um sentido universal. Intenção divina em Atos 2, capítulo 2, versículo 7 a 11. Assim o escritor defende veemente que o cristianismo não é um ramo herético do judaísmo, mas antes uma revelação e melhoria do judaísmo como raízes profundas dos mesmos, mas entendo apenas os elementos nobres e outros, ficando rejeitados todos os seus males, especialmente a apostasia, para a qual havia decaído, como também o seu escopo provincial. Então o Ato dos Apóstolos nada mais é do que também aí uma questão de abrir os olhos dos judeus, certo? E também dos gentios, e mostrar que o Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, mas aquilo que ele tinha proferido por Isaías, dizendo: eu fui buscado e achado pelo povo que não me conhecia. Imagina isso.
um povo a qual disse Paulo ali ao Deus desconhecido, né? E quando ele vai pregar, que ele vê um altar ao Deus desconhecido, um povo que clamava pelo um Deus que eles não conheciam, Deus invisível, mas real. Então tirou a venda de muitos judeus, certo? E de muitos gentis, e levou aí ao conhecimento eterno. Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima aula. Vai ter continuação, tá ok, pessoal? Isso foi só um apanhado dessa primeira aula. Vou deixar o exercício a vocês aí sobre expansão da igreja, tá? Expansão da igreja é o trabalho desta semana. Deus em Cristo abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.